E para a mensagem de hoje eu quero começar lendo o texto de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26, que diz assim: Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? O que você vê? Imagina, Jesus com dúvida do milagre. Ele orou e perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: Não entre no povoado. Jesus então, foi pedido a Jesus para que ele realizasse um milagre. Jesus falou: Ok, vamos realizar esse milagre. Venha comigo, tira o cara do povoado, gospe na cara dele, põe a mão e pergunta: Você está vendo alguma coisa? Ele falou: Sim, homens, eles parecem árvores. Jesus falou: Eu sabia que essa cuspida estava errada. Deu algo errado aqui, esse cara não está vendo direito. De repente ele põe as mãos de novo, e aí ele começa a ver tudo claramente. A resposta do homem é o que me intriga. Vejo homens como árvores. Vejo homens como árvores. Essa frase nos mostra que existe uma forma mentirosa de vermos as coisas. Existe uma forma errada de vermos as coisas. Nós podemos olhar para algo, mas vermos aquele algo de uma forma errada. Ele falou: Eu vejo homens, mas eles parecem árvores. Homens como árvores é ver o que Deus criou de uma forma distorcida. Ver de uma forma errada. Homens são livres, árvores não. Homens vão aonde querem, árvores não. Homens podem produzir e armazenar para si mesmos, árvores não. Homens são muito superiores ao que é uma árvore. Homens foram colocados como coroa da criação, árvores não. Aliás, Deus passa a considerar tudo pronto apenas depois que o homem foi colocado na terra. Tudo era muito bom, mas tudo ficou completo quando Deus criou o homem. É muito diferente, mas nós podemos ver as coisas que Deus criou de uma maneira distorcida. E nós precisamos deixar então Jesus nos ensinar a ver claramente. Nós precisamos começar a conversar com Jesus e descobrir o que Ele vê e como Ele pensa sobre as coisas, nos ensinando a ver claramente, a ver de acordo com a verdade. Por isso o título da minha mensagem hoje é: O que você vê? O que você vê? E eu quero ler uma história, a história de Zaqueu, que está lá em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Zaqueu era um cobrador de impostos, era um judeu que cobrava imposto do próprio povo judeu para dar o dinheiro do imposto para os romanos que escravizavam os judeus na época. Pegou o contexto? Um pouco rápido, mas vamos ler a história aqui para a gente entender um pouco. Então, Zaqueu era o cara que recolhia impostos do próprio povo para dar o dinheiro para o outro povo que oprimia o povo dele. Pegou o contexto? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, ele era baixinho, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador.
Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que você vê? Quando você lê uma história dessa, se você entendesse um pouco melhor o contexto, se nós compreendêssemos um pouco melhor o estilo de vida da época, provavelmente eu e você íamos ver Zaqueu da mesma forma que aqueles homens estavam descrevendo Zaqueu. Provavelmente eu e você íamos falar: ei, esse Zaqueu é um cara que é rico porque roubou os outros. Também ele rouba o próprio povo. Também e nós íamos ter vários rótulos para Zaqueu, de acordo com o que o próprio povo ali fala sobre ele. Mas Jesus via de uma forma diferente. Então, o que você vê? O que as pessoas viam? Nós vemos ali, Zaqueu era um homem rico. Quando Jesus vai para a casa dele, o que eles falam? Ele se hospedou na casa de um pecador. Olha a forma como eles veem Zaqueu. Eles não viam Zaqueu como uma pessoa do seu próprio povo. Eles não viam Zaqueu como uma pessoa que era também um filho de Abraão, como todos eles eram chamados filhos de Abraão. Eles viam Zaqueu como um pecador. Eles viam Zaqueu como um rebaixado, como um sujo, como um corrupto. Enfim, eles viam Zaqueu da pior forma possível. Mas o que Jesus via? Jesus via uma pessoa. Jesus via uma pessoa. Eu acredito que nós estamos chegando em tempos como igreja que estamos amadurecendo no que é a mensagem do amor de Deus por nós. E nós temos conhecido cada vez mais o amor de Deus por nós. E nós temos conhecido cada vez mais como Deus nos vê. Nós temos conhecido cada vez mais o que Deus tem falado a nosso respeito. Nós temos crescido nessa revelação, nós temos amadurecido no conhecimento do que Deus tem para nós. Mas está chegando um tempo em que nós vamos começar a ver os outros da mesma maneira como Deus nos viu. Está começando a chegar um tempo em que pessoas diferentes do que aquilo que costumamos ver nos nossos cultos, nas nossas celebrações aqui dentro desse prédio, vão chegar pessoas muito diferentes do que estamos acostumados a ver. E Deus está então nos capacitando a ver da mesma forma que Jesus vê. E nós precisamos entender isso. Quando nós olhamos para alguém, antes de qualquer coisa, nós vemos uma pessoa. Antes de qualquer coisa, você tem que ter isso firmado no seu coração. Nós vemos uma pessoa. Nós vemos uma pessoa. Quantos de vocês se consideram pessoas? Espero que 100% de vocês. Não, eu me vejo como uma cadeira. Quantos de vocês se consideram como pessoas? Ou seja, da mesma forma como você tem aprendido a se ver como pessoa, toda vez que você olha para alguém, você vê uma pessoa. Jesus viu uma pessoa, Jesus viu um filho de Abraão, Jesus viu alguém que não estava vivendo a realidade de Deus para ele. Jesus viu alguém que ainda não estava posicionado como ele queria que estivesse, mas mesmo assim Jesus não tratou ele de acordo com aquilo que ele estava vivendo, Jesus tratou ele de acordo com o que Jesus via nele. Nós estamos crescendo. Todos estavam de olho naquilo que Zaqueu fazia. Jesus estava de olho naquilo que Zaqueu é. Uma pessoa. O que Jesus nos ensina aqui é: não importa as atitudes, olhamos pessoas. Não importa o que façam, olhamos pessoas. Acabamos de cantar uma música que dizia: não me amas mais, sei lá como é que é a música, por aquilo que eu acertei, não me ama menos também por aquilo que errei. Alguma coisa assim, em resumo, é assim. Por quê? Porque Deus ele não olha o que fazemos. Deixa eu falar para você, Deus não está nem aí para o que você faz. Deus ele olha quem você é.
Deus olhou a obra de uma única pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. E se nós estamos incluídos na obra de Jesus Cristo, Deus olha para nós e vê Jesus, Ele vê você como um filho amado. Ele está de olho em quem somos e não naquilo que fazemos. Nós precisamos, Jesus está nos ensinando isso. Não importa se ele é um publicano, não importa se ele cobra os impostos, não importa se vocês acham que ele roubou, não importa se vocês acham que ele é pecador, não importa o que vocês acham dele, eu vejo uma pessoa e eu vou ficar na casa dele. Isso significa que mesmo se você pense que você é indigno de ter Jesus na sua vida, Jesus está falando, eu quero ficar na sua casa hoje. Eu quero entrar na sua vida, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero estar com você. Não importa o que você já fez, eu quero estar com você. É isso que Jesus está nos ensinando. Queridos, quantas vezes desvalorizamos o que Jesus já valorizou? Nós olhamos para algumas pessoas e desvalorizamos a pessoa. Olhamos para o estilo, olhamos para o cabelo, olhamos para a roupa, olhamos para o que fez, olhamos para o que fala, olhamos para o que... e desvalorizamos aquilo que Jesus já valorizou. Jesus sempre vai ver uma pessoa, e Ele disse, por pessoas eu entrego a minha vida. Esse é o valor de todos. Esse é o valor de todos. Por enxergarmos mentiras e não verdades, acabamos desvalorizando aquilo que Jesus já valorizou. Isso me lembra muito de Pedro, em Atos capítulo 10, versículos 9 ao 15, e conta uma história sobre Pedro, e olha o que acontece. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, como se ele subisse no topo da casa, lá no telhado. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Começou a ver alguma coisa que estava fora do que é a realidade. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso nas 4 pontas. Isso que é fome, né? Estava delirando. Contudo, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Tinha tudo isso em cima do lençol. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez, não chame impuro o que Deus purificou. Pedro tinha um padrão de vida. De acordo com os judeus, ele não podia comer muitos daqueles animais que estavam ali na frente dele, porque isso era imundície, isso era impureza, e ele não podia ficar impuro para estar na presença de Deus, ele era o povo escolhido de Deus, ele era todas essas coisas. Então, quando ele vê isso, e Deus mesmo fala para ele, mate e coma, Pedro fala, eu nunca fiz nada de errado. E aí Deus fala, cara, você é esquisito, sou eu, Deus, falando para você matar e comer. Ou seja, a religião ela é tão perigosa que ela faz você colocar algumas crenças que não são verdadeiras acima da palavra de Deus, acima da voz de Deus. Pedro tinha certeza que ele se manteria impuro se ele não comesse. E Deus estava falando, cara, eu já purifiquei todas as coisas. Nada que você fizer se tornará impuro, Pedro, você não percebe. Da mesma forma nós. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e por elas não se enquadrarem num padrão religioso que nós temos do que é ser um cristão, nós as rejeitamos. Nós as chamamos de impura. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus já morreu por todos. Ou seja, existem pessoas que ainda não se veem de acordo com a pureza que Jesus já deu para elas. Não aceitaram a pureza que Jesus já deu para elas, mas não significa que Ele já não as transformou em impuras. Aquele texto de quando Jesus fala assim, eu porém vos digo, levantem os olhos e vejam, os campos já estão brancos. Se nós colocarmos os campos brancos como colheita de almas, Ele está dizendo, todos já foram purificados, é só anunciarmos essa verdade. Nós só precisamos olhar as pessoas como Jesus vê.
Nós só precisamos aprender a ver as pessoas como Jesus vê. Ele está falando, levantem os olhos e vejam, todos já foram purificados. Nem todos se encaixam no seu quadrado religioso do que significa ser um cristão. Nem todos. E deixa eu te falar, eu sou o primeiro que não se encaixa nesse negócio aí. Me coloque no time de lá, não nesse time aí. Mas nem todos vão se encaixar. O problema é, se nós vemos eles apenas com esses olhos, nós vamos colocar a religião acima daquilo que Jesus já fez, daquilo que Jesus está falando sobre eles. Acreditamos que as pessoas são más, até que provem o contrário. Olha o que o mundo nos ensina, que as pessoas são más até que nos provem o contrário. Eu estou desconfiado dessa pessoa aí. Eu não sei o que ela vai fazer. É esquisito, está se aproximando de você aí de uma forma esquisita. Eles não têm nada a ver. Nós deveríamos vê-las através da obra de Jesus e nunca exigir que elas nos provem coisa alguma. Nós devemos ver pessoas às quais Jesus entregou, derramou o próprio sangue, amou. Pessoas, são pessoas. Levanta, acorda todo dia igual você acorda, tem sentimento igual você tem, pensa igual você pensa, faz tudo o que você faz, também são pessoas. E nós desvalorizamos, nós desconfiamos, mas Jesus nunca exigiu que eles provassem nada para Ele poder amá-los. Na verdade, Jesus nunca exigiu de você nada para Ele poder amar você. Jesus é lindo demais. Quantos de vocês sabem que Jesus ama você? Jesus nos ama. E o amor de Jesus é incondicional. Eu quero dizer o seguinte, Jesus olhava com o coração. O que significa olhar com o coração? A Bíblia nos ensina em Romanos 5:5 o seguinte: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Preste atenção, Deus derramou nos nossos corações o amor, por meio do Espírito Santo que Ele colocou e veio habitar no nosso espírito. O coração fala de espírito, ou seja, Deus colocou todas essas coisas em nossos corações. E Jesus era um cara que vivia olhando as coisas de acordo com os princípios do coração. Ele olhava as coisas com o pensamento do coração. No coração de Jesus existia o amor, o Espírito Santo, assim como no meu e no seu coração existe amor, existe Espírito Santo. Vocês entendem isso? É porque só uma alma amargurada, insatisfeita, invejosa, olha para alguém e consegue condená-lo. É só uma alma doente que consegue olhar para alguém e consegue denigrir a pessoa. É só uma alma doente que consegue olhar para alguém e fazer com que aquela pessoa seja menos do que Deus, falar que aquela pessoa é menos do que o que Deus diz que ela é. Mas aqueles que receberam o amor do Pai, derramado em seus corações, tiram os olhos daquilo que as pessoas fazem e conseguem pôr os olhos naquilo que elas são. Aqueles que têm o amor no seu coração, aqueles que têm o Espírito Santo no seu coração, eles conseguem não olhar para o que a pessoa faz, por como a pessoa está, mas eles conseguem olhar para o que as pessoas são. Jesus olhava com o coração. A forma como você descreve alguém, agora preste atenção nisso aqui, a forma como você descreve alguém está muito mais ligada ao que você pensa de você mesmo do que aquilo que a pessoa fez. A forma como nós falamos de alguém está muito mais ligada à forma como nós pensamos de nós mesmos do que a forma como aquela pessoa realmente é, ou aquela pessoa fez. O coração olha com amor, e o amor não inveja, não se ensoberbece, não se vangloria, não suspeita mal. O coração olha de acordo com o Espírito, e o Espírito é aquele que testifica, aponta apenas para a verdade. Tudo que está de errado na vida de alguém não é a verdade de Deus sobre ela.
Tudo que está de errado na vida de alguém, se aquela pessoa está padecendo, aquela pessoa está sofrendo, aquela pessoa está vivendo algo escravizada, vivendo algo como se algumas coisas obrigassem ela a viver daquela forma, ela não consegue sair daquilo, tudo aquilo que está errado, todo aquele sofrimento, não é a verdade de Deus sobre ela. E o Espírito Santo, ele sempre vai apontar para a verdade, ou seja, eu sempre vou olhar para as pessoas com os olhos de Jesus, com os olhos da verdade, se eu começar a olhar as coisas de acordo com o meu coração, que é o amor de Deus derramado nele. Olhar com o coração é olhar de acordo com quem você é, não de acordo com o que a pessoa faz. Olhar com o coração é olhar de acordo com quem você é, e não de acordo com o que a pessoa faz. Se você olhar para o seu coração, você vai descobrir que lá existe amor, existe o Espírito Santo, e só existe amor e só existe Espírito Santo porque você é um filho amado. E ao você descobrir que você é um filho amado, isso vai alterar a forma como você vê os outros. Isso vai alterar a forma como você vai ver pessoas. Isso vai alterar a forma como você vê os outros. Pois é no coração que está o seu DNA espiritual, a sua identidade de filho amado de Deus. É no seu coração que está essa identidade. Eu quero ler mais uma história antes de finalizar. João 8, capítulo 8, versículos 1 ao 11, diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. O que você vê? O que você vê numa situação como essa? O que as pessoas ali viam? As pessoas viam uma loucura, porque uma pecadora como ela jamais seria bem-vinda dentro do templo, mas quando é para condenar, dá para pôr. A religião é uma porcaria, você percebe como é contraditória? Não, você é adúltera, você não pode entrar no templo. Não, mas eu quero apedrejar você. Então entra no templo adúltera para eu poder apedrejar você. Já só aqui as pessoas já eram confusas no que viam. Mas viam uma pecadora, viam uma condenada, viam alguém que eles queriam matar, que eles queriam apedrejar. O que eles viam? Viam uma pessoa de forma distorcida. Viam uma pessoa não de acordo com a verdade que Deus tem a respeito dela. Viam uma pessoa de forma mentirosa. E o que Jesus vê? Jesus vê nela o que ele vê nele mesmo. Jesus olhou para ela da mesma forma como ele se via. Vocês percebem isso na história? Jesus abaixa para mostrar que ele não está de olho naquilo que ela fez, mas ele está de olho naquilo que ele é. Jesus falou: essa questão toda aí, mulher, não me interessa. Me interessa o que eu sei que sou. Aí eles continuam enchendo o saco. Não, me interessa o que eu sei que sou. Daí eles continuam interrogando. Daí ele levanta e fala:
Se vocês conseguirem olhar para dentro de vocês mesmos e não verem pecado, aí sim vocês decidem o que acontece com ela. E voltou. O que interessa é que eu sou. Porque nós olhamos para as pessoas de acordo com como nós nos vemos. Eles só viam pecado nelas porque eles viam pecado neles mesmos. Mas Jesus não. Jesus estava mostrando, eu não estou de olho naquilo que você fez, eu estou de olho naquilo que eu sou. Jesus abaixa para mostrar o seguinte: ei, não importa quantas pessoas estão me seguindo. Ei, não importa se me chamaram de rabi, de mestre, não importa a profissão que eu ocupo, que eu exerço. Ele se abaixou para falar, não importa a posição que eu ocupo na sociedade, não importa quem eu sou, não importa quem eu sou no sentido de quais são os padrões sociais que eu carrego, não importa isso. O que importa é que eu sou um filho amado. O que importa é a forma como Deus me descreve. Não importa o que eu faço, importa quem eu sou. E eu sou aquele que não tem pecado. E a forma como eu me vejo influencia a forma como eu vejo você. Por isso, vá e abandone a sua vida de pecado. Vá e viva livre de condenação. Porque eu, Jesus, sou uma pessoa livre de condenação. Eu consigo ver você da mesma forma como eu me vejo. É muito bonito. É muito perfeito o amor de Deus. Eu não consigo ler uma história dessa e as pessoas atribuírem a Deus as desgraças que acontecem. Eu não consigo. Eu sou aquele que não tem pecado. E a forma como eu me vejo é a forma como eu te trato. É a forma como eu quero cuidar de você. É a forma como eu quero abençoar você. Eu quero dizer, só ama quem sabe que já foi amado. Em 1 João, capítulo 4, versículo 19, nós encontramos esse versículo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, só vai conseguir olhar com os olhos de amor aqueles que sabem que foram amados um dia. Só vai conseguir olhar com os olhos de amor aqueles que sabem que já foram olhados, vistos com esses olhos. Nós olhamos claramente pela verdade, pois sabemos que Deus nos olhou dessa maneira um dia. Todos nós já fomos vistos por Deus dessa maneira um dia. Ele olhou para mim, para você, e Ele não olhou o que nós fazemos, Ele não olhou o que deixamos de fazer, Ele não olhou, enfim, toda a situação que nos cercava, Ele não olhou isso. Ele viu aquilo que tinha dentro dele, e Ele estendeu o que tem dentro dele para mim e para você. Ele não nos tratou de acordo com o que Ele via por fora em nós, Ele nos tratou de acordo com o que Ele via dentro dele. E quando Ele olhou para dentro dele, Deus olhou para dentro dele, e ele não encontrou nada além de amor. A Bíblia nos ensina que Deus é amor, e ao Deus sondar o seu próprio coração, Ele não encontrava nada além de amor, e é por isso que não tem como Deus te tratar de outra forma a não ser amorosa, a não ser amando você, a não ser bondosa, a não ser carinhosa. Não existe outro tratamento de Deus sobre o ser humano que não seja amor. Porque Ele nos trata de acordo com o que Ele vê nele. E quando Ele olha para dentro dele, a única coisa que existe é amor. Deus não odeia você, Deus não quer punir você, Deus não quer estragar sua vida, Deus não quer tacar um raio sobre você. Deus, Ele tem uma coisa só para estender até você. E o nome disso é amor. E quando nós entendemos que Deus nos olhou dessa forma um dia, eu não sei você, mas eu sei meu passado. Eu sei que você sabe como você vivia. E mesmo perdido naquele jeito lá, Deus amava você. Deus amava você. E hoje você sabe que você foi transformado pelo amor de Deus. Você vive uma vida totalmente livre das coisas que te aprisionavam. E hoje você sabe que o amor de Deus transformou a sua vida. Ou seja, ao sabermos que o amor de Deus transformou as nossas vidas, nós somos capazes de olhar para os outros, sabendo que eles não são como nós também um dia fomos.
mas eles são aquilo que Deus vê neles. Por isso que só ama quem sabe que já foi amado. Só ama quem já sabe que foi amado. Eu vou ler um texto para vocês entenderem como Deus nos ama. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Olha só, Cristo é o Filho unigênito. Cristo é Jesus, o único Filho de Deus. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não importa a situação em que você estava vivendo, não importa a situação em que você está vivendo, não importa o que você está fazendo ou deixando de fazer, não importa se é o pior dos pecados que a humanidade considera ou se é a melhor das vidas. Eu sou um cara bondoso, generoso, enfim, Ele amou você enquanto você ainda está no seu pecado. Ele amou você enquanto todos nós ainda éramos pecadores. Ele entregou a sua vida, Ele morreu na cruz, Ele derramou o seu sangue. Ele perdoou a você, Ele perdoou a mim, por amor. Mesmo quando eu e você não tínhamos nada para entregar a Ele, nada de bom para oferecer, nada de bom para fazer. Esse é o amor de Jesus. Porque ao olhar para o homem, ao olhar para as pessoas, Ele não estava de olho naquilo que elas estavam fazendo. Ele estava vendo elas de acordo com aquilo que Ele é. E quando Ele viu o amor dentro do coração dele, Ele falou: a única coisa que eu vou fazer é amar a todos. E a Bíblia nos ensina que Ele nos amou até o fim.